se você entra no projeto já com essa cabeça, com essa mentalidade, você não vai dar tudo, você vai se auto-sabotar. Eu vou passar. Se eu não passar, é porque eu morri antes. Porque eu não vou desistir. Pedi exoneração da chefia de polícia, né? Fui pro plantão. Até sair essa lotação do plantão, eu continuei trabalhando no expediente. Então foi duro. Mas eu sabia. Eu já tinha passado uma vez, né? Esse foi o segundo momento em que eu estudei. Então, assim, eu sabia que eu precisaria cumprir um cronograma rigoroso de estudos. E eu sabia também que eu precisaria abrir mão, como eu abri da chefia, de outras coisas para que tivesse tempo na minha agenda para que eu estudasse. Então, eu coloquei o estudo como prioridade, como eu fiz a primeira vez. Então, estudo era prioridade. Eu queria estudar 6 horas por dia. Como é que eu vou fazer para isso caber aqui na minha agenda? Para isso funcionar. Porque muita gente fala assim, eu vou estudar para concurso, mas eu malho, faço aula de guitarra. Não é assim. O caminho é inverso. O que é prioridade para você no momento? É estudar? Ou você quer ficar estudando para sempre? Você não quer ficar estudando para sempre. Estudando meia boca, você vai estudar para sempre. É melhor você engatar num projeto, se dedicar 100%, e isso não quer dizer que você não vai fazer outras coisas. Você vai. Mas entender que você vai engajar naquele projeto, que ele é prioridade, e que você vai agir e colocar ele como prioridade na sua vida e passar logo, do que ficar lá. Porque tem gente que fala assim, eu estudo já 5 anos e não passo, fulaninho estudou há 2, já passou, injustiça. Mas você vai fazer um intervalo na biblioteca, você fica 3 horas lanchando, 2 horas, você quer o quê? Né? Você tá fazendo errado. Gente, o projeto é de longo prazo, Yuri. Se você enrolar, no longo prazo dá uma super diferença. Isso acaba com a nossa motivação. Acabou com a motivação, você desiste. Não tem como, você desiste. Então, assim, voltando aqui, como que eu fiz? Eu extirpei algumas coisas que eu tinha na minha rotina e outras eu diminuí. Sempre fui doida com exercício físico. Sempre, amei. Mas não dava mais para ficar malhando 1h30 por dia. Entende? Então, assim, o que eu fiz? Joguei as corridas para o final de semana, necessariamente. Então, seriam 2 dias. Aí, eu deixava 2 ou 3 dias de corrida para a semana. Porque, assim, final de semana, por que fazer exercícios aos finais de semana? Porque a gente tem mais tempo. Você deixou a corrida pro final de semana? Necessariamente, as corridas iam sábado e domingo. Eu fazia sábado e domingo. Só que era muito pouco, né? 2 vezes por semana, para mim, eu sempre fiz, era muito pouco. Então, eu incluía mais 2 dias, 2 ou 3, a depender da semana, para correr. Então, no total, ao invés de malhar 6 dias, eu malhava 4, 5. Ao invés de malhar 1h30, eu malhava 40 minutos. Fazia 30 minutos de corrida, 40. Mas veja que você não abriu mão, né? Você adaptou. Adaptei, porque eu precisava de ter tempo para estudar 6 horas por dia. Entendi. Então, eu coloquei todas as minhas atividades no papel e falei, o que eu vou tirar, o que vai permanecer. Na época, eu estava estudando, né? Violão, assim. Sou muito autodidata, sou muito curiosa. Tirei, falei, não, deixa, depois eu volto. Francês também, enfim. Então, tirei. São prioridades, gente. Eu acho assim, você tem que... É isso que você quer? E no final você passou? Passei. Passei pra... Aí tá. Queria ser juíza ou promotora. Porque naquele primeiro momento de estudos, o sonho da minha vida era ser delegada, né? Então, beleza. Me frustrei um pouco, coisa e tal. E aí, nesse segundo momento, quando eu decidi voltar, eu falei, vou estudar para magistratura e Ministério Público. Porque... nos 2 cargos, eu vou estar bem atendida em relação ao que eu quero. E foi assim, eu estudei para os 2 e passei nos 2. Graças a Deus. Legal. Em quanto tempo mesmo, intervalo do estudo? Eu comecei a estudar, aí um pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio, até eu passar no último concurso. Primeiro eu passei no Ministério Público, depois a magistratura. Mas foi um intervalo muito... Pequeno. Mas aí o gap foi... O longo prazo seu foi de 2 anos, 2 anos e meio, até você conseguir. Legal. Você falou uma coisa interessante aqui sobre a questão da disciplina e da motivação, né? E eu acho que a disciplina ela tem uma correlação com a motivação. Porque, assim, eu acho que as pessoas querem estar motivadas para ser disciplinadas. Mas eu não sei se a relação é essa. O que você pensa a relação disciplina e motivação, na sua opinião? Então...
todo mundo fala muito em disciplina. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito disciplinada e eu sei da importância da disciplina na minha vida. Só que a motivação é tão ou mais importante que a disciplina. Porque assim, é o que eu te falei alguns instantes atrás. Ninguém segura alguma coisa, ninguém segura estudar sem nenhuma motivação. Então você vai estudar na raça, o resto da sua vida não tem sentido. Para que você vai estudar na raça? Por que eu vou falar assim, ó, Yuri, para passar em concurso, você tem que pegar esse copo de água, ir até a esquina, voltar, dar 10 pulinhos. Você sabe que não tem nada a ver. Você vai fazer isso? Você pode até assim, né, tapar os olhos, inicialmente fazer, mas depois você vai falar, cara, isso não tem sentido nenhum, não tem motivação. Nada, não tem que ter motivação para você sustentar algo no longo prazo. Então, assim, no início, porque isso faz parte do processo de criação de hábitos. Sim. No início, quando você não tem o hábito de estudar, o seu cérebro, ele vai gastar muito mais energia para estudar. O cérebro, ele é extremamente generoso com a gente. Ele não quer que a gente gaste energia. Então, eu não tenho o hábito de estudar. Então, vai ser muito mais difícil no início para que eu estude todos os dias. A atividade cerebral, do momento em que a gente senta até o momento em que a gente termina de estudar, está alto o tempo todo, está rolando. Mas depois do hábito adquirido, é muito mais fácil. Você automatiza aquele comportamento. O que no começo pode ser difícil, você consegue automatizar e facilitar, né? Sim, você simplesmente começa a sentar, você senta e estuda, né? E no início, a gente precisa muito. E no início, em dias, né? Por exemplo, eu estou gripada, eu estou com dor. Sim, a disciplina, ela é muito importante, porque é ela que vai fazer com que você sente e comece a estudar. Então, no início da criação de um hábito, a disciplina, especialmente, tá? Porque em outros momentos também. Mas ela é muito importante. Porque você vai na disciplina, confiante que é aquele caminho que vai te levar para um resultado. Mas depois, é a motivação. Porque aí acontecem os episódios comuns do dia a dia. Eu vou fazer uma prova, por exemplo, quando eu estudei, né, nessa segunda fase, minha primeira vez que eu passei em prova objetiva foi por uma prova, inclusive, que eu nem estava estudando. Eu fiz ela só porque eu queria treinar a banca. Foi juiz federal. Eu passei na primeira fase do juiz federal. Na sequência, eu fiz acho que foi TJ Santa Catarina, juiz estadual de Santa Catarina. Ah, legal. Mas levei um ferro, você não acredita. Então, tava assim, né? Toda, não, já passei na primeira fase. Dentro. Tô bem, tá, não sei o que. Levei uma... Nossa! Aí eu falei, gente... Vou calçar as sandálias da humildade. Mas isso é depois de um tempo pensando. Já tinha chorado, já tinha, né? Tem que calçar as sandálias da humildade. Então, assim, o trajeto, o percurso é assim, altos e baixos, total. Até você criar o hábito, é na raça, é na disciplina. Criou, você vai na motivação. E quando você tem uma baixa dessas, se você não está forte ali na sua motivação... confiante, você precisa estar autoconfiante. Você vai dar uma titubeada. Será que isso é para mim mesmo? Eu estou estudando, mas será que eu vou passar? Porque a maior dor do concurseiro é essa, a incerteza. A incerteza, ela existe, porque nós não temos certeza de nada, para ser bem real. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. A gente tem uma previsão. Agora, o que você me falou me chama a atenção pelo seguinte, existem muitas pessoas... Eu já fui concurseiro também, há mais de 10 anos atrás. Isso era bem forte aqui em Brasília. Hoje em dia mudou completamente. Mas verdade. Uma coisa que eu lembro que as pessoas que estavam estudando na época comentavam era o seguinte, cara, o que eu percebia é que tinha uma autossabotagem. Tinha gente que fazia corpo mole acreditando assim, não vou passar mesmo, vou ver só de qual é. Eu falei, cara, você vai ver de qual é em simulado. Se você se inscreveu, você tem que fazer. Eu acho que é importante isso. Só que é como se fosse assim, você tem que ter fé. Você não sabe se vai passar, mas você tem que ter fé. E a fé vem do seguinte, eu vou passar, mas tem que fazer por onde, né? Claro. E a gente só faz por onde quando a gente tem fé, quando a gente acredita que vai rolar o resultado. Até porque se a gente entra no projeto sem acreditar no resultado, lembra, o cérebro, ele não vai dar tudo. Ele não quer que a gente gaste energia. Ele é legal pra caramba. Economizar. E a energia aqui é tanto física quanto mental. É verdade. Ele é muito legal com a gente. Então, assim, é natural, gente. Isso não acontece só com você, acontece comigo, com todo mundo. Então, assim, se você entra no projeto já com esse mindset, né? Que tem muito esse conceito hoje em dia, com essa cabeça, com essa mentalidade,
Você não vai dar tudo, você vai se auto-sabotar. Então, assim, eu nunca vou esquecer. E agora eu tenho que falar, né? Porque isso faz parte da minha vida. Vamos Deus falar. tem uma participação muito, muito grande. Mas eu sempre disse assim, eu vou passar. Se eu não passar, é porque eu morri antes. Porque eu não vou desistir. Eu vou passar. Eu vou. Não sei quando, mas eu vou passar. Só não passo se o pai me levar antes. Mas eu vou. O estudante ele tem que ter essa garra, né? Tem que ter essa mentalidade.